Vamos direto ao ponto nesta nossa explicação de hoje. Imagina que a nossa educação financeira é, na verdade, como a construção de uma casa bem forte e segura. A lógica é muito simples, não é? Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. A gente precisa de uma fundação sólida, de um projeto bem desenhadinho, paredes resistentes para segurar a onda nas tempestades e, claro, um lugar super seguro para guardar o que tem valor. Construir o nosso património financeiro funciona exatamente do mesmo jeito. É um tijolo de cada vez. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 1. Definindo os nossos objetivos financeiros. 2. O planejamento na prática. 3. A famosa reserva de emergência. E 4. Como funcionam as contas poupança. Beleza, começando pela nossa primeira etapa, definindo os nossos objetivos financeiros. Fica aqui a pergunta fundamental que move toda essa engrenagem. Afinal, por que a gente poupa? Por que deixar de gastar hoje para guardar lá para o amanhã? A resposta está nos nossos próprios desejos e necessidades. Os objetivos pessoais vão acompanhando a gente a vida inteira e cada fase traz desafios completamente diferentes. No fundo, poupamos simplesmente porque queremos pegar as nossas intenções e transformar em realidade. E a melhor forma de organizar tudo isso é pensando no tempo. Nossas metas de curto prazo, tipo ir num parque de diversões bacana ou comprar aquele livro novo, exigem bem menos planejamento. A gente resolve em semanas ou meses. Já as de médio prazo, como uma viagem em família ou uma festa de formatura, pedem uma visão de até uns 2 anos. E as de longo prazo, essas são projetos de vida. Pagar uma faculdade, abrir o próprio negócio, isso exige uma fundação muito mais firme, construída com calma ao longo de vários anos. E olha, o que é super interessante de notar aqui é o próprio conceito de tempo. Esses prazos não estão cravados em pedra. A vida é dinâmica demais. O tempo que a gente estipula para cada objetivo pode, e muito provavelmente vai, sofrer mudanças conforme novas situações forem surgindo no nosso caminho. Ter essa flexibilidade é uma parte absolutamente crucial da nossa educação financeira. Bom, avançando para o nosso segundo ponto, o planejamento na prática. É aqui que a gente pega a teoria do método SMART e coloca a mão na massa, definindo metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com um tempo bem definido. A prática se resume a esses 3 passos que são incrivelmente lógicos. Passo 1, quanto custa? Seja pesquisando o valor exato ou fazendo uma boa estimativa, a gente precisa saber o preço dessa meta. Passo 2, em quanto tempo queremos que isso aconteça? Precisamos definir o prazo ideal. E o passo 3, dividir o processo. Pegar aquele número grandão e fatiar em partes menores, seja por semana ou por mês. É isso que torna o projeto financeiramente viável. De repente, aquela montanha gigante vira só uma escadinha que a gente consegue subir numa boa. Agora, muita atenção para isso aqui, o realismo. Não existe essa de modelo copiar e colar para o nosso dinheiro. O que funciona muito bem para uma pessoa pode ser um desastre para outra. Um planejamento que realmente dá certo precisa refletir as informações reais da nossa própria rotina, do nosso bolso e da nossa verdadeira capacidade de poupar. Vamos olhar a matemática da coisa. Digamos que a nossa meta seja o parque de diversões. Custa R$100 e o nosso prazo é de 4 semanas. Temos opções de como distribuir isso. Opção A é super rígida, R$25 cravados toda santa semana. Já a opção B mostra uma flexibilidade fantástica. Numa semana a gente guarda 32, na outra a grana fica mais curta e vai só 15, mas no final do mês a soma também chega nos exatos R$100. O trajeto pode variar bastante, contanto que a gente chegue no mesmo destino. E sejamos totalmente francos, às vezes o trajeto muda de uma vez por todas. É normalíssimo ter que recalcular a rota. Vai ver o ingresso do parque ficou mais caro. Ou a gente achou que ia sobrar mais dinheiro no fim do mês e acabou não sobrando. Ou, clássico, surgiram imprevistos pessoais. Reajustar o plano não significa falhar, viu? Significa apenas que estamos lendo um mapa da realidade e adaptando a nossa velocidade. O que nos leva diretamente ao terceiro ponto de hoje, a reserva de emergência. Falando em imprevistos, aqui está a estrutura que segura a nossa casa em pé. A reserva de emergência é um dinheiro totalmente blindado que a gente separa especificamente para cobrir aquelas situações inesperadas. O carro enguiçou, rolou um gasto de saúde do nada, a vida é uma caixinha de surpresas. Ter esse fundo evita que uma pequena emergência acabe virando um desastre financeiro daquelas que nos forçam a fazer dívidas enormes. Tem uma frase que resume absolutamente tudo isso. É melhor ter e não precisar usar do que precisar e não ter. O grande lance genial da reserva não é se ela vai render rios de dinheiro, é a paz de espírito. É poder deitar a cabeça no travesseiro sabendo que se o pior acontecer, a gente tem um escudo pronto para ser ativado. E quando acontece um perrengue, a gente não tem tempo a perder. Aí entra uma palavra-chave importantíssima: liquidez.
Basicamente, liquidez é o quão rápido a gente consegue transformar um investimento em dinheiro vivo na mão. Uma casa, por exemplo, vale muito, mas a liquidez é baixíssima. Ninguém vende um imóvel da noite para o dia para pagar um conserto urgente, certo? Por isso, a nossa reserva de emergência tem que ficar num lugar de liquidez imediata. E chegamos à quarta e última parte do nosso roteiro. Como funcionam as contas poupança? Olha só, isso aqui ilustra perfeitamente o cenário. Para guardar as nossas reservas com toda a segurança, a gente precisa da estrutura de um banco. Por trás de todos aqueles vidros e portas giratórias, existem sistemas inteiros desenhados exatamente para serem a casa forte do nosso dinheiro. As instituições financeiras oferecem aquele ambiente regulado e protegido que o nosso planejamento exige. Na vida real, a diferença entre usar um banco ou guardar o dinheiro debaixo do colchão é gigante. Esse método antigo de esconder dinheiro em casa é muito arriscado. Ele fica ali sofrendo com a inflação que engole o valor da moeda, sem falar no risco real de um roubo ou até de um acidente doméstico. Já a conta poupança é o oposto. Ela traz essa blindagem contra os riscos físicos e, o mais importante de tudo, coloca o dinheiro para trabalhar e gerar rendimentos. E como essa engrenagem roda? É bem simples, mas é muito poderoso. A poupança tem altíssima liquidez, que é o encaixe perfeito para aquela reserva de emergência que acabamos de discutir. E o motor que faz esse dinheiro crescer são duas taxas famosas, a TR, ou taxa referencial, e a Selic, que é a taxa básica de juros do país. Sem entrar num papo chato de matemática agora, a gente só precisa saber que essas taxas garantem que o nosso saldo não fique lá congelado perdendo valor. Ele vai se multiplicando aos poucos com total segurança. O que nos traz este pensamento final e provocativo para fechar a nossa explicação. A gente viu como é essencial dividir os objetivos entre curto, médio e longo prazo. Vimos que é preciso ter jogo de cintura, se proteger com uma reserva que seja fácil de sacar e usar o sistema financeiro a nosso favor para blindar o nosso património. O projeto dessa casa financeira está nas nossas próprias mãos agora. Então, a pergunta que fica é, usando toda essa fundação que a gente conversou hoje, qual vai ser a nossa primeiríssima meta a sair do papel e virar realidade? Fica aí o convite para a reflexão. Até à próxima.